Nós vivemos uma época em que se diz muito que precisamos ser cheios do Espírito, se fala muito sobre a busca do Espírito. Mas as pessoas, quando dizem que precisam ser cheias do Espírito ou precisam do Espírito de Deus, a ênfase que elas dão a isso é completamente errada. Porque a razão pela qual muitas pessoas dizem precisar do Espírito Santo não está baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Os motivos são errados. Aquilo que nós devemos nos perguntar é: por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque nós sabemos muito pouco a respeito de Cristo. E essa é a razão pela qual o Espírito foi dado a nós. Nós precisamos de um Consolador e ele foi prometido a nós para nos revelar mais, mas mais do que? Mais da glória da pessoa de Cristo, mais da beleza, do caráter de Cristo, que nós necessitamos tanto conhecer, já que o propósito de Deus é que nós sejamos feitos à imagem dele. Então nós precisamos enxergar mais a adequação do caráter de Cristo em nossas vidas e a adequação do seu trabalho neste mundo em prol da sua igreja. Precisamos conhecer mais o amor do seu coração, os méritos do seu sangue, como tão somente os méritos do sangue de Cristo é que vão redimir e valer para que cada filho de Deus esteja eternamente salvo. Nenhum mérito humano entra aqui. Nós precisamos conhecer mais da liberdade, da graça, a liberdade não só das consequências e da culpa do pecado, mas a liberdade do poder do pecado. Nós precisamos conhecer a profundidade da compaixão de Cristo, que deixou o seu trono, vindo morrer por pessoas que são dignas do inferno e sem nenhum merecimento que justifique, nem valor, o Filho de Deus vir e morrer. Então nós precisamos conhecer mais profundamente a ternura da sua simpatia. Isso precisa cativar nossos corações, e essa é uma das razões pelas quais o Espírito Santo foi dado a nós. Precisamos enxergar a dignidade da sua obediência, sendo ela perfeita, e a dignidade da sua pessoa, sendo que o seu sofrimento e morte é suficiente para pagar aquilo que a eternidade nossa no inferno jamais pagaria, jamais satisfaria a justiça e a ira de Deus sobre o pecado. Então nós precisamos conhecer a inesgotável plenitude que flui da vida de Cristo para cada um de nós. Então qual é a razão de nós precisarmos ser cheios do Espírito, e qual é a razão do Espírito Santo ter sido dada? Qual é a razão do enchei-vos do Espírito? É Cristo, Cristo, Cristo. E qualquer coisa que nós acrescentemos a isso, já estaremos saindo do propósito pelo qual o Espírito foi dado, e nós devemos ser cheios do Espírito. Não se trata de nós, não se trata de experiências, não se trata de misticismo, que é o que tem resumido aquilo que as pessoas veem quando falam na busca do Espírito Santo. Não é uma busca ególatra, é uma busca centrada em Cristo, é um encher-se do Espírito por causa do conhecimento que nós precisamos ter cada vez mais abundante de tudo que Cristo é. Isso precisa ser recuperado de maneira fundamental em nossos dias, porque Jesus se apresenta para nós como um esposo, e nós como a esposa. Ele vai nos desposar eternamente. Ele diz: eu me casarei com você para sempre, eu vou tomar você para sempre como minha esposa. E ele nos promete nos levar para uma união mais próxima possível, que é expressa no casamento, e para isso Deus estabeleceu o casamento como um só corpo. Essa união que Cristo veio proporcionar e que vai nos levar a viver, e o Espírito Santo veio para que nós possamos começar já a experimentar isso agora. Eu vou ser sua porção e você será a minha posse, é o que ele diz. Essa é a razão, a única razão pela qual o Espírito Santo foi enviado a nós, e pela qual nós temos que estar cheios do Espírito. O Espírito Santo veio nos preparar para que Cristo nos dispose para todo sempre nessa comunhão perfeita. Então o Espírito está aqui, e nós devemos estar cheios do Espírito para que a cada dia Ele manifeste as belezas de Cristo. Para quê? Para nos atrair mais e mais para Cristo. Ele vai nos mostrar, o Espírito Santo, quão doce é o Evangelho, para que nós fiquemos fascinados pela verdade de Deus manifestada em Cristo. A verdade
que Cristo é. É isso que o Espírito vem fazer, ele usa o seu poder soberano para nos atrair. Então ele opera em nós aquilo que o Pai propôs em seu coração, uma aliança eterna que manifeste totalmente a glória de Cristo, para que nós vejamos como Cristo, como nossa herança eterna, é doce, desejável e deve consumir os nossos corações. Então ele quer que nós sintamos o poder das palavras de Cristo para nós. O Espírito Santo vem fazer isso. Por exemplo, em Cantares 5:2, minha querida, minha pomba, minha irmã, minha alegria, minha esposa. É isso que o Espírito Santo vem fazer com que nós sintamos o peso doce dessas palavras para nós, para que o Espírito Santo nos encha. Nós precisamos buscá-lo com o propósito pelo qual ele foi enviado. Ele vem nos fazer ver a pessoa de Cristo, as riquezas insondáveis que Cristo é e toda a honraria e glória que ele coloca sobre nós ao fazer de nós a sua igreja, a sua esposa, o seu corpo. Então o Espírito vem mostrar e encher nossos corações de tal forma que nós vejamos o amor de Cristo, e ele nos garante, com esse encher dele em nossas vidas, que nós nunca vamos ser deixados, que essas palavras de Cristo para nós são verdadeiras. Nós conhecemos isso então no profundo da nossa alma, quando somos cheios do Espírito, que diariamente e continuamente ele vem comungar conosco, que ele não vai negar nenhum bem que coopere para o nosso bem final, ou seja, de viver plenamente tudo aquilo que Cristo é agora para nós como uma dádiva eterna de Deus, a nossa herança. Então a palavra de Deus diz: ainda que os montes se abalem e os outeiros sejam removidos, ainda assim meu amor infalível por você não será abalado, nem a minha aliança de paz mudará, diz o Senhor, que tem compaixão de ti. Não é maravilhoso? É isso que o Espírito Santo vem fazer nós sentirmos o peso dessas palavras. Por exemplo, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor Todo-Poderoso é o seu nome. Ou então, como um noivo se alegra na sua noiva, também o seu Deus se alegra em ti. O amor está aqui, sabe? Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para dizer para nós: o amor está aqui, o amor está em Cristo. Não busque ele em outro lugar, não busque satisfação em outro lugar, não busque aceitação em outro lugar. Está tudo aqui na obra do Espírito Santo, de nos revelar tudo que Cristo é. Esse é o poder do amor que nos leva à santificação. É por isso que a santificação é doce para aqueles que estão em Cristo e são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, nos mostra toda essa beleza e doçura de Cristo, e então nos leva à obediência, como diz 1 João 5,3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados para nós. Por quê? Por causa dessa obra que fez Cristo ser doce e ser todo o desejo dos nossos corações. A santidade é um peso para a vida e o coração daqueles que não veem Cristo dessa forma, porque nunca foram levados a crer dessa forma, que Cristo é a sua delícia, e não foram levados a se deliciar em Cristo, na sua pessoa, na sua obra, na sua beleza, no seu caráter, em tudo que Ele é e faz. Eis a razão, eis a única razão de nós precisarmos ser cheios do Espírito Santo. E é por isso que nós recebemos essa ordem de ser cheios do Espírito Santo. Quão errada está a busca pelo Espírito Santo em nossos dias, porque toda a ênfase na busca do Espírito Santo, que não é completamente centralizada em Cristo, não está de fato buscando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não veio fazer outra coisa e não tem outro propósito. Buscar o Espírito assim, e é como ele tem sido buscado como uma energia, como um poder, para poder usar esse poder e essa energia para fins ególatras, fins centrados em nós mesmos. Isso não é buscar o Espírito Santo.
Isso é estar tão longe do Espírito Santo quanto possível. Então o Espírito Santo veio e nós devemos ser cheios do Espírito, e o motivo é Cristo, Cristo, Cristo. Que Cristo resgate isso em nós, o poder de Deus em nós opere essa centralidade completa em Cristo, e nós possamos abraçar então o enchei-vos do Espírito, a única razão pela qual nós somos chamados e conclamados a estarmos cheios do Espírito. A nossa grande necessidade de estarmos completamente centralizados e nos deliciando em tudo que Cristo é. Amém.